Você já sentiu como se estivesse sempre adiando coisas importantes, mesmo sabendo que elas são cruciais para o seu futuro? Pois é, eu também já estive preso nessa armadilha da procrastinação. Estudar para provas, ler livros difíceis, começar aquele projeto, parecia impossível, até que eu descobri um hack simples, quase mágico, que me fez agir, mesmo quando eu não tinha a menor vontade. E sabe o melhor? Não tem nada a ver com força de vontade. Quer saber como enganar seu cérebro e vencer a procrastinação de uma vez por todas? Fica comigo. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Alec. Aqui no canal eu ajudo você a superar desafios para construir uma vida de propósito, com dicas práticas e baseadas em ciência. O que vou te ensinar hoje pode transformar a forma como você encara tarefas difíceis da sua vida. Um método que eu mesmo apliquei e que mudou completamente a minha produtividade. E se você acha que isso parece bom demais para ser verdade, eu já te adianto. Não é milagre, mas funciona. E no final desse vídeo você vai saber exatamente como colocar isso em prática no seu dia a dia. Para enganar nosso cérebro e vencer a procrastinação, precisamos primeiro entender como ele funciona. O comportamento humano segue padrões. E ao observar esses padrões, percebemos que trabalho duro sempre envolve dois tipos de resistência: emoções negativas e proteção do ego. Imagine que seu cérebro é como uma criança mimada. Quando ele não consegue o que quer, o que ele faz? Reage com birras, reclamações e manhas. Agora pense, quantas vezes sua mente já reagiu assim? Quando uma tarefa parece estressante ou chata, essa criança interior desperta. Ela foca no desconforto de começar o trabalho, estudar ou encarar aquele projeto difícil. Resultado? Você procrastina. Não porque não consegue, mas porque sua mente quer evitar qualquer tipo de desconforto imediato. Além das emoções negativas, existe outro vilão oculto: o ego. O nosso ego é a imagem que criamos sobre nós mesmos. O cérebro fará de tudo para protegê-lo. Por exemplo, se você cresceu acreditando que é mais esperto ou mais especial do que a média, isso alimenta sua autoestima. Mas se você for desafiado a fazer algo fora da sua zona de conforto, como convidar alguém para sair ou assumir um projeto difícil, o medo de falhar pode ser paralisante, porque falhar colocaria sua autoimagem em xeque e poderia ferir o seu ego profundamente. Para evitar esse risco, o cérebro cria uma resistência e te mantém na zona de conforto. Tentar lutar contra a resposta natural do cérebro geralmente não dá certo. Afinal, forçar uma criança mimada ou desafiar o ego diretamente só gera resistência. Mas se conseguimos identificar as fontes desses bloqueios, seja o desconforto emocional ou o medo de ferir nossa autoimagem, podemos mudar nossa abordagem. Com isso, não lutamos contra o cérebro, mas o enganamos para que ele trabalhe a nosso favor. Esse é o primeiro passo para transformar tarefas difíceis em ações possíveis. A resistência emocional que sentimos ao encarar tarefas difíceis está diretamente relacionada à forma como nossa mente percebe o tamanho do desafio. Quanto maior o esforço que o cérebro imagina ser necessário, maior será o peso emocional associado. Vamos a um exemplo. Passar 2 meses sem o celular parece insuportável, mas passar 1 hora sem ele não é tão assustador assim. Da mesma forma que escrever um livro inteiro parece uma missão impossível, mas escrever apenas um parágrafo parece mais acessível. Isso acontece porque nossa mente é extremamente visual e tende a enxergar o tamanho do esforço necessário. Ela faz uma espécie de cálculo mental que amplifica o desconforto mesmo antes de começarmos. Essa percepção inflada cria emoções negativas, como medo, tédio e desânimo, que nos paralisam. A chave para driblar essas emoções é simplificar. Aqui entra a primeira dica: reduza o desafio ao menor passo possível. Em vez de pensar no todo, foque apenas no micropasso. James Clear chama isso de regra dos 2 minutos. Escolha uma versão reduzida da tarefa que pode ser concluída rapidamente, geralmente em menos de 2 minutos. Se levantar pesos parece impossível para você, apenas comece com uma série de supino. Correr 10 km soa intimidador? Apenas dê uma volta no quarteirão. Escrever um artigo parece um trabalho monumental? Escreva apenas um parágrafo. Esses pequenos passos ajudam a enganar o cérebro. Quando você começa uma tarefa de forma mínima, o peso emocional associado diminui drasticamente. E algo interessante acontece. Ao completar esse primeiro passo, muitas vezes você percebe que continuar não é tão difícil quanto parecia. Depois de dar o primeiro passo, reavalie como você se sente. Talvez resolver aquele primeiro problema de matemática não tenha sido tão ruim assim. Por que não tentar mais um? Talvez fazer uma única série de supino não foi tão cansativo quanto você achou que seria. O próximo passo parece mais acessível. É como um efeito dominó. Você começa pequeno, mas o movimento inicial facilita os passos seguintes. Ao dividir um desafio enorme em pequenos pedaços, você transforma um monstro assustador em uma sequência de passos gerenciáveis. Isso não apenas reduz a carga emocional, mas também aumenta a probabilidade de seguir em frente. Pequenas vitórias criam um monumento, e esse monumento é o que o leva a concluir tarefas grandes sem que elas pareçam tão opressoras. A verdade é que emoções negativas não desaparecem magicamente, mas se você controlá-las, dividir grandes desafios em pequenos passos não é apenas uma técnica prática, é um treino para ensinar sua mente que o desconforto inicial é passageiro, mas que você é capaz de lidar com ele. Aos poucos, sua relação com o esforço muda, e o que parecia impossível se torna apenas mais um conjunto de passos que você pode e vai superar.
Às vezes, a simples ideia de começar uma tarefa difícil já parece insuportável. Mas aqui está o segredo. Você não precisa se comprometer a fazer a tarefa inteira, só precisa começar a se preparar para ela. Quando sinto uma resistência para, por exemplo, caminhar, eu não me obrigo a sair imediatamente. Em vez disso, eu começo pelo básico, troco a roupa, coloco o tênis e pego as chaves. Se me sinto frustrado por ter que estudar, apenas me preparo para isso. Abro o livro, ligo o computador e coloco meu plano de estudo sobre a mesa com um papel e caneta. E aqui está um detalhe importante. Não digo a mim mesmo que vou concluir essa tarefa, só me preparo para ela. Algo mágico acontece nesse processo. Ao concluir esses passos simples, você já está meio caminho andado. Seu cérebro olha para a situação e pensa: bem, já estamos prontos mesmo, por que não começar agora? Esse pequeno truque engana a mente e transforma a resistência inicial em impulso para a ação. A preparação é poderosa porque elimina a maior barreira, a inércia. Quando estamos parados, a mente amplifica o tamanho do esforço necessário, criando um bloqueio emocional. Ao nos colocar em movimento, ainda que minimamente, quebramos essa inércia e criamos uma mentalidade de começo. O simples ato de preparar-se diminui significativamente a resistência percebida. Outra forma eficaz de reduzir a resistência é combinar o trabalho duro com algo prazeroso, ou recompensador. Como mencionei antes, o nosso cérebro é como uma criança mimada. Se você quer que ele coopere, precisa oferecer um incentivo. Por exemplo, se estiver difícil de fazer exercício, prometa a si mesmo assistir um episódio daquela série favorita depois do treino. Se não quiser estudar, diga que ao finalizar vai sair para um café ou conversar com um amigo. Se resistir a limpar a casa, coloque uma playlist que você adora e transforme a tarefa em algo que seja mais leve e divertido. Assim como você diria a uma criança que ele poderia assistir um filme depois de fazer o dever de casa, você pode usar o mesmo raciocínio com o seu próprio cérebro. A ideia aqui é vincular o trabalho a algo que possa te trazer prazer e satisfação, diminuindo as emoções negativas ao redor da tarefa. Essa estratégia funciona porque ativa o sistema de recompensa do cérebro. Ao enxergar o trabalho como uma ponte para algo agradável, a resistência emocional diminui. Isso não apenas ajuda você a começar, mas também torna mais fácil manter a consistência. Com o tempo, o seu cérebro associa o esforço ao resultado positivo, criando um ciclo de motivação intrínseca. Diminuir a resistência a coisas difíceis não é só sobre forçar a si mesmo, mas sobre enganar o seu cérebro para que ele trabalhe a seu favor. Preparar-se para uma tarefa elimina a inércia inicial e vincular o trabalho, a recompensa, cria um senso de equilíbrio entre esforço e prazer. Essas técnicas simples, mas eficazes, não apenas ajudam você a agir, mas também transformam a relação com tarefas difíceis. O que antes parecia pesado agora é algo que você sabe como administrar. Experimente, aposto que vai funcionar para você também. Nosso ego é a lente pela qual enxergamos a nós mesmos e ao mundo. Ele é moldado por experiências, crenças e passado que carregamos. Maxwell Maltz, em Psicocibernética, explica que a nossa autoimagem define nossos comportamentos, sentimentos e até mesmo as ações que acreditamos ser capazes de realizar. Tudo o que fazemos está alinhado com as crenças que temos sobre nós mesmos. Mas aqui está o ponto crucial. Essas crenças não necessariamente refletem a realidade. Por exemplo, se você acredita que não consegue correr 1 km em 5 minutos, essa crença não muda o ato de tentar correr. O que muda é como seu ego reage ao medo de falhar. O ego resiste porque ele busca proteger a sua autoimagem. Se falhar, você poderá interpretar isso como uma prova de que não é bom o suficiente, e isso é algo que ele tenta evitar a todo custo. A grande sacada para contornar essa resistência é diminuir a pressão que o ego sente ao enfrentar situações desafiadoras. Durante o meu curso, passei por momentos em que meu ego foi testado ao extremo. Tarefas como apresentar trabalhos ou dar monitoria para uma turma eram aterrorizantes. O peso de saber que todos estavam me observando tornava a experiência quase insuportável, porque o meu ego temia ser julgado ou parecer incompetente. O que fez a diferença para mim foi mudar a forma como eu enxergava as situações. Em vez de me concentrar na perfeição ou no medo de errar, comecei a enxergar esses momentos como parte do processo de aprendizado. Afinal, ninguém nasce sabendo, e os erros são inevitáveis quando estamos crescendo. Quando parei de me cobrar em ser perfeito e aceitei que estava ali para aprender, o medo de julgamento diminuiu e minha performance melhorou naturalmente. Enxergue como um processo. Estratégias práticas para contornar o seu ego. Eu vou te dar algumas estratégias práticas para você contornar o seu ego. Primeiro, enxergue como um processo. Lembre-se de que ninguém espera a perfeição de alguém que está aprendendo. Troque o foco do desempenho pela ideia de evolução. Você não precisa ser excelente, precisa apenas ser melhor do que era ontem. Isso alivia a carga emocional e permite que você aproveite mais o momento. Depois você pode simplesmente
te reformular o medo de errar. O erro não é a falha, é feedback. Cada vez que algo dá errado, você aprende o que ajustar na próxima tentativa. Essa mentalidade transforma o medo em curiosidade, incentivando você a experimentar sem tanta resistência. Foque no presente, não na reputação. O ego muitas vezes fica obcecado com a imagem que os outros têm de você. Em vez disso, foque no momento presente e na tarefa em si. Pense, como posso me divertir ou aprender com isso agora? Ao fazer isso, você reduz o peso da pressão social. Busque pequenas vitórias. Para enganar o ego, comece com algo que te dê confiança. Uma apresentação pequena ou um público amigável pode ser um ótimo ponto de partida. Construa uma base de conquistas menores antes de enfrentar maiores desafios. Quando você reduz a pressão que o ego sente, elimina a resistência emocional que impede de agir. Isso cria um espaço para que você realmente se conecte com a tarefa, sem medo de julgamento ou perfeição. Em vez de ser prisioneiro do seu próprio ego, você passa a usá-lo como uma ferramenta para motivação e crescimento. Lembre-se, o objetivo não é eliminar o ego, mas aprender a colocá-lo no lugar certo. Quando você para de lutar contra ele e aprende a trabalhar com ele, o que parecia impossível se torna apenas mais uma oportunidade de crescimento. Isso, no final, é o que realmente transforma a forma como você enfrenta os desafios da vida. É claro que acordar às 5 da manhã no frio para ir para a academia não parece nada divertido nem motivador, mas há outro truque que podemos usar em nosso cérebro, que é alterar a narrativa que temos sobre nós mesmos. Todos nós falamos com nós mesmos. Isso não é só maluquice, é algo normal. Mas o que a maioria das pessoas não percebem é que as palavras que usamos são muito importantes. Há nuances na linguagem que podemos usar para enganar o nosso cérebro, como, por exemplo, mudar a narrativa para que as ações daquela coisa difícil se alinhem com sua identidade. Veja esse exemplo. E se eu disser a mim mesmo que preciso treinar e entrar em forma? Meu cérebro receberá essa mensagem, processará e decidirá que não vamos fazer isso hoje. Porque, por definição, se eu preciso entrar em forma, isso significa que eu, de fato, não estou em forma. E alguém que não está em forma não é alguém que treina, e por isso não vou treinar. Meu cérebro vai resistir a treinar e chegar a essa conclusão maluca porque não se alinha com a minha identidade. Mas e se eu reorganizar um pouco as palavras e disser a mim mesmo que sou uma pessoa que treina e que as pessoas que treinam fazem é ir para a academia, elas provavelmente estão em ótima forma. Isso significa que eu iria para a academia fazendo aquela coisa difícil, porque isso vai se alinhar com a minha autoimagem. A chave para superar tarefas difíceis está em alinhar nossa identidade com ações que queremos praticar, em vez de focar apenas no resultado final. Ao enxergar o processo de mudança como algo progressivo e baseado em ações diárias, podemos enganar o nosso cérebro de maneira saudável e eficaz. Não é sobre ser perfeito ou alcançar grandes resultados de imediato, mas sobre agir de acordo com o tipo de pessoa que você quer se tornar. A consistência é o verdadeiro motor do progresso. Quando cultivamos hábitos consistentes, a motivação se torna um efeito natural, criando uma bola de neve de ações positivas que nos levam cada vez mais longe. Com o tempo, começamos a gostar dos desafios, seja na academia ou nos estudos, ou em qualquer área de nossas vidas. E se você ainda não experimentou, agora é o momento perfeito para colocar essas estratégias em prática. Se você está pronto para dar o próximo passo e transformar seus hábitos, comece agora mesmo. Se inscreva no canal para mais dicas práticas sobre como se desenvolver de forma consciente e eficiente. E se você gostou desse conteúdo, deixe o seu like e compartilha com quem também precisa aprender a vencer resistências internas. Vamos junto nessa jornada de evolução. E eu te vejo no próximo vídeo.